Pois bem, o meu tema, que o Léo pediu para comentar um pouco, é sobre a questão da espiritualidade do presidente Lula. É um tema que está crescendo muito, está saindo de dentro da cela para todo o Brasil e para o exterior, esta dimensão da espiritualidade do presidente Lula de maneira cada vez mais nítida e intensa. Queria começar dizendo uma coisa importante. Nós estamos aqui num ambiente de esquerda, né? E quem está nos assistindo também, quase todo mundo de esquerda. O PT, que está na origem de toda essa história bonita que a gente, né, viveu juntos aqui no Brasil, é fruto de um caminho de espiritualidade do povo brasileiro, que são as comunidades eclesiais de base, né, formada, sobretudo, por cristãos, né, católicos, protestantes, evangélicos, mas integradas também por pessoas de várias denominações religiosas, né? Comunidades eclesiais de base abrigavam, ao longo da história, várias dimensões. Então, é uma das três grandes vertentes da formação do PT. Há essa dimensão da espiritualidade, a dimensão da intelectualidade e a dimensão, claro, do sindicalismo, né? São as três grandes vertentes. Creio que, ao longo dos anos, então, né, aí vieram os anos 80, os anos 90, o novo século, a esquerda foi perdendo um pouco esta dimensão. E mesmo dentro das igrejas, esta dimensão de vinculação da ideia do segmento de Jesus Cristo com a história de Jesus Cristo foi um pouco colocada à margem por conta das hierarquias, dos projetos de poder, do apego ao dinheiro. Então, a esquerda ficou um pouco distanciada do tema da espiritualidade. Deu no que deu. A direita veio e ocupou quase que o território inteiro, né? A direita e a extrema-direita tomaram para si a temática da espiritualidade. Chega. Chega. Esse território não é deles. Esse território é nosso. E se alguém quer entender o povo brasileiro e acha que o tema da espiritualidade não é central, eu digo, esquece que você não entende nada de povo brasileiro. É porque a espiritualidade ocupa um papel central na história e na vida do povo brasileiro. E quando eu estou falando de espiritualidade, não estou falando apenas das pessoas que creem em Deus, em Alá, em Jeová, em Xangô, na energia. A espiritualidade é tema também para ateus e agnósticos e agnósticas e ateias, né? A espiritualidade é a capacidade de transcendermos o chão duro do cotidiano. Sempre digo, né? Inclusive, é interessante que o canal Paz e Bem, de 20% a 30% do pessoal que frequenta o canal Paz e Bem é ateu, é agnóstico, né? Porque se você escuta uma poesia, se você escuta uma letra de música e você se emociona, você tem espiritualidade, né? Porque não há nada tão imaterial, tão transcendente quanto uma poesia, né? O que é uma oração, se não uma poesia com um formato muito próprio? Então, espiritualidade é para todo mundo e é um lugar que é o lugar do povo, que é o lugar das lutas do povo. E aí, o que acontece com o Lula? Porque essa questão da espiritualidade do Lula sempre esteve na dimensão da vida privada dele, enquanto ele era presidente da República e mesmo antes no sindicalismo. A gente não via, a gente não... Era muito pouco que vazava. E agora isso está crescendo, está ficando cada vez mais claro. Então, eu quero começar, e essa dimensão da espiritualidade do Lula, acho que ela tem um papel crucial na maneira como ele está enxergando o tempo de prisão. É a maneira como ele está enxergando o tempo de prisão. Quero falar primeiro de uma declaração, eu separei 3 simples declarações, que eu quero falar pouco e depois dar voz ao pessoal da vigília aqui. Primeira declaração dele, que foi dada na primeira entrevista, na entrevista que ele deu para o Florestan Fernandes, né, dos Jornalistas pela Democracia do 247, e para a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ele falou assim: eu acho que vou sair daqui melhor do que entrei. Portanto, há um trabalho acontecendo dentro daquela cela. Há um trabalho que o Lula está realizando dentro daquela cela.
Há um trabalho que o Lula está realizando e está sendo realizado sobre o Lula naquela cela. Quando ele fala que vai sair melhor do que entrou, quer dizer que tem novos vínculos, novas relações, novos conhecimentos surgindo no interior daquela cela. Eu sempre digo, cela, a gente fica achando que a palavra vem de prisão. Não vem. A origem da palavra cela é de mosteiro, né? Quem mora no mosteiro vive dentro de uma cela. Cela é o quarto individual fechado do mosteiro. É lá onde a gente realiza, quem viveu a experiência da vida monástica sabe disso, é lá que a gente realiza o trabalho de autoconhecimento e o trabalho de imersão em si próprio e na relação com o outro, com os outros, a outras, com toda a humanidade e com todo o multiverso que nos cerca. É o que está acontecendo com o Lula. Segunda declaração do Lula, entrevistei o Leonardo Boff no Paz e Bem, saiu também, claro, na Pós-TV 247, e o Lula, e o Boff relata o seguinte, que quando ele teve com o Lula virou para ele e falou assim, eu descobri aqui dentro a espiritualidade profunda. Muito forte, né? Muito bonito. Eu descobri aqui dentro a espiritualidade profunda. E que caminho de espiritualidade o Lula indica para nós? E, mais uma vez, quando eu estou falando nós, eu estou falando de cristãos, estou falando de espíritas, espiritualistas, a turma do Santo Daime, do Candomblé, da Umbanda, os pentecostais, neopentecostais, todo mundo, ateus até, todo mundo. Que caminho o Lula indica? E aí está nesta carta, a que o Léo fez referência, que ele me mandou agora, dia 16 de julho. Ele diz assim, olha só, temos que rezar, meditar e militar nos movimentos sociais. Tudo feito com o objetivo de encontrar motivação e prazer na nossa existência no planeta. Isso aqui dá um tratado sobre esta frase. Vou ler de novo. Temos que rezar, meditar e militar nos movimentos sociais. Tudo feito com o objetivo de encontrar motivação e prazer na nossa existência no planeta. Então, para começar do final, para que a gente vive? Para que é a vida? A vida é para a gente se motivar, para a gente se animar, ânimos, alma, viver intensamente. Isso é motivação. Prazer. A gente nasceu para alegria. A gente não nasceu para morrer de fome. A gente nasceu para comer e se alegrar, e se fantasiar, e se congraçar, e se amar, e se abraçar, e se beijar. Então, essa dimensão, o Lula tem clareza de que é para isto que nós viemos ao mundo. O trabalho é parte disso, mas nem é a parte essencial. Nem é a parte essencial. A parte essencial é a dimensão da nossa relação prazerosa. E para fazer isto, como é que a gente aprende a fazer isso? Rezar, oração, meditação e militância. O que é oração? Mais uma vez, vale para todo mundo, hein? Ateus, ateias. Quem é ateu e ateia, agnóstica aqui? Ah, bastante gente. Vale para todo mundo. O que é oração? Oração é passar pela vida pedindo e agradecendo. Isso é oração. Não é nada além disso. Oração é isto. A gente passa pela vida pedindo. A gente pede um brinquedo para a mãe. A gente pede um presente. A gente pede um carinho. A gente pede colo. Desculpa, o Mauro está inspirado, mas só preciso fazer um aviso aqui, porque chegou uma mensagem importante. A notícia sobre o Ziraldo saiu no jornal O Dia, ele estava internado com AVC, e tem pessoas desmentindo. Então, só queria fazer esse comunicado. Tomara que seja, né, uma informação falsa, só para passar isso. Então, era só para corrigir um eventual erro. Então, vamos rezar. Vamos pedir. Então, a gente passa a vida pedindo, a gente pede para a menina ou para o menino bonito namorar com a gente, pede para casar, pede para ter filho, a gente passa a vida pedindo. E a gente devia passar, tem muita gente que não passa, a vida agradecendo, passar a vida em gratidão, passar a vida dizendo que bom, que legal, que coisa maravilhosa, que bonita a nossa relação, que bonita a história, como você me faz bem.
Então, rezar não é nada mais do que isso, é pedir e agradecer, é uma postura diante da vida. Oração. Meditação. Meditação é fazer silêncio. Mas é fazer um silêncio na profundidade do nosso ser, porque só quando a gente silencia essa torrente de pensamentos que nos habita 24 horas por dia, quando a gente consegue silenciar, ou quando a gente tenta silenciar, a gente se permite ser habitados e habitadas pelo universo, pelo outro, pela outra. E quando eu falo pelo outro, pela outra, não é mais a dimensão que existia no passado, não estou falando mais de humanidade, estou falando de universo. É ser habitado e habitada pelo outro homem, pelo outro mulher, pela outra criança, pelo outro pássaro, pelo outro ar, pelo outro árvore, por tudo. A gente passou da fase do humanismo, a gente está para além do humanismo, a gente está para o cósmico. Então, meditar é permitir que no silêncio, porque a gente está o dia inteiro autorreferenciados e autorreferenciadas, pensando, e a referência somos nós sempre. Quando a gente silencia, a gente permite abrir um espaço de pausa nesse autorreferenciamento para conseguir esse espaço de conexão com o multiverso, com, em última instância, com o amor, com a corrente de amor que fundou e habita o universo de maneira tantas vezes imperceptível, né? No país hoje, com o drama do neofascismo, de maneira claramente imperceptível. Mas tem. A força mais poderosa do universo é o amor. Só que ela é uma força muito discreta, muitas vezes, quase imperceptível. Então, rezar, meditar e militância. Militância tem que interagir socialmente, politicamente, o dia inteiro. A nossa vida tem que estar centralizada por isso também. Então, o que o Lula diz para nós é o seguinte, gente, caminho de espiritualidade é um tripé e o banquinho não vai ficar de pé se não tiver os 3 pés. Oração, meditação e militância. Só militar, importante, gente, porque esse é um tema para nós, não adianta. Não adianta, é isso que o Lula está dizendo. Só militar, a gente vai acabar com depressão. A gente vai acabar com crise, vai acabar com angústia. Precisa da dimensão da meditação e da oração para que a gente vá se alimentando, a gente vá se renovando, porque a meditação unicamente vai nos estiolando. E a gente sempre corre o risco, quando a gente só milita, de entrar na lógica do lado de lá, entrar na lógica do capitalismo. Qual é esta lógica? É a lógica da vitória. Militar para vencer, militar para ganhar, militar para que o meu projeto seja o vencedor. E a nossa lógica milita porque é nossa obrigação. A gente milita porque sem militância, o Lula fala muito disso, né? De dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. A gente milita para poder dormir à noite tranquilo, quando põe a cabeça no travesseiro. Então, a dimensão da militância não está vinculada à vitória dessa militância, mas à maneira como nós nos inserimos como seres humanos na vida do multiverso. É para isso que a gente milita. E para aguentar, porque, gente, vamos ser sinceros, quantos anos tem esse país? Hã? 518? 500... Não, esse país... Quantos anos tem esse país depois da invasão? 518. Quantos anos a gente venceu? 13, 15, 20, 50. O resto do tempo a gente perdeu. Então, se a gente for militar para vencer, nós vamos entrar pelo cano. A gente tem que militar porque é o lugar onde a gente tem que estar, como integrantes do povo e da natureza brasileira. Então, ó, Lula, ele não é simplesmente o maior líder político da história do Brasil. Na cadeia, ele está se transformando num dos maiores mestres de espiritualidade da história desse país. Eu sugiro que todos nós entremos na escola de espiritualidade do mestre Lula. Eu acho que vai nos fazer muito bem, vai nos ajudar muito, a mais nos ajudar a viver muito melhor. Então,
Essa, bem rapidamente, nem sei se foi tão rapidamente assim, mas eu quero que eu tinha preparado para partilhar com vocês. E agora vamos ouvir quem está lá, né? Quem está pertinho do Lula o tempo todo. É o pessoal da vigília. Vão ser dois tipos de testemunha aqui. A testemunha de algumas lideranças da vigília e depois, particularmente, de duas pessoas que estão na coliderança do projeto interreligioso de manutenção da caminhada interreligiosa na vigília Lula Livre. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Ó, quem aqui, por favor, está disponível para entrar na escola de espiritualidade do mestre Lula? Ah, legal. Tá bom. Gente, tem aula todo dia, ok? Tem aula todo dia, Mauro, é isso aí. Valeu, obrigado, gente. Mauro, parabéns. Muito obrigado. Queria saudar a presença do deputado Tadeu Venere, do PT, Partido dos Trabalhadores, que está aqui presente. Boa tarde ao Tadeu Venere. E queria chamar aqui à mesa, primeiro, a Regina Cruz, da CUT, que é uma das principais lideranças da Vigília Lula Livre, para dar a sua vivência, né, o seu depoimento aqui para todos nós. Em nome da organização da nossa Vigília Lula Livre. É muito importante esse encontro aqui. E a TV 247 lá dá o bom dia. E todos os assinantes também que estão aí do outro lado da tela, do outro lado do vídeo. Acho que desde o dia 5 de abril, quando ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos, nós, dos movimentos sociais aqui do Estado, fomos para dentro do nosso Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. De lá, nós organizamos a nossa militância para ir à Polícia Federal no dia 7 e ficamos lá na resistência e na luta, mesmo com as bombas da Polícia Federal, batendo na nossa militância, a gente dos movimentos sociais e os militantes que ficam na vigília, definimos que nós só iremos sair o dia que o Lula sair. E os nossos militantes, a organização da vigília, o MST, a CUT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o MAB, e tantos militantes, não só de Curitiba, mas militantes do Brasil e do mundo que já passaram por lá. Ficamos mais de 120 dias na rua, recebendo ofensas, nem toda a vizinhança gostava de nós, né? Mas nos organizamos em umas barraquinhas no meio da rua, onde recebíamos muita doação do povo curitibano também, que começava o inverno, e nós ficamos lá, recebendo doação, água, montamos a primeira cozinha, e daqui a pouco, no outro dia, tinha 8 cozinhas do MST espalhadas na rua, e nós fomos recebendo a nossa militância. Depois disso, veio a justiça, né, o prefeito de Curitiba, com um interdito de R$500 mil por dia para a CUT, para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E, mesmo assim, alojamos os companheiros em alguns lotes, alguns terrenos, mas ficamos ali no nosso terreno, que somos os primeiros vizinhos hoje da Vigília Lula Livre. Então, foi com muita militância, o ato interreligioso no domingo, os coxinha marcavam às 18 horas para ir lá nos atacar na vigília. E todo mundo, desde o primeiro domingo, né,
a irmã Inês, a companheira Tereza, né, começaram a fazer o nosso ato lá. A gente rezava, eles chegavam perto e, pelo menos, respeitavam nesse horário a gente lá. Então, foi uma luta e uma construção, porque é muito difícil você ter 4 entidades nacionais, CUT, PT, MST e MAB, coordenando uma vigília e tendo experiência com as pessoas, porque a cozinha por todos que entram naquele espaço e estão no dia a dia na luta na resistência. Então, para nós, é um aprendizado de luta e de vida, porque tem pessoas que não são ligadas ao partido, à central sindical, a nenhuma entidade de luta, mas são militantes e adoram o Lula e estão lá. E o mundo inteiro já passou pela vigília, o Brasil inteiro, o Estado, todos os estados do Brasil. Santa Catarina é a recordista de delegação, já chegou quase a 400 ônibus, vindo do nosso estado vizinho, então é o recordista de trazer a nossa militância para cá e construir a luta, né? Vários coletivos passaram, e falando em Portugal, a nossa deputada Joana Mortalha, né, esteve aqui e também passou pela vigília e o mundo inteiro. Acho que o Comitê Lula Livre, no Brasil e no mundo, para nós, tem uma importância enorme, porque ele, desde o primeiro dia, falou que era inocente e estava lá. E agora estão mostrando aí, cada dia, um vazamento de que ele está sendo injustiçado. E a escola do dia a dia é você estar na vigília, né? Porque por ali passam as pessoas, por ali pessoas se emocionam, as pessoas choram, as pessoas verem o Lula lá. Eu sempre falo, ao mesmo tempo a gente está tão perto dele, mas está longe. Mas ele ouve no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Então, é uma unidade de luta nossa, dos movimentos sociais e dos militantes que estão todo dia lá, que é a resistência de Curitiba. Eu falei no dia 10 de maio, quando ele veio fazer a primeira depoimento em Curitiba, bem-vindos e bem-vindas à República da Resistência. E agora, anos depois, a gente está aí nessa luta, nessa resistência. Então, viva o povo e a nossa classe trabalhadora do Brasil. Obrigada. Só queria fazer um pedido e aproveitar que está todo mundo aqui. Se você não pode vir a Curitiba, se você não pode estar aqui, mas nos ajude na nossa plataforma, que foi construída pela unidade da CUT, do PT, do MAB, do MST. É o www.vigilialulalivre.pt.org. Lá você pode fazer a sua doação, que chega aqui para nós comprar o nosso pão, para a gente comprar o azeite, comprar a comida e manter a nossa vigília na luta e na resistência. Obrigado, Regina. Eu vou saudar a presença aqui do deputado Ângelo Vagnoni, que está aqui conosco também. Boa tarde, Vagnoni. E já vou chamar aqui o Adair Gonçalves, do MST, também para falar. Boa tarde, Adair. Bem-vindo. O Adair vai fazer o seu depoimento também sobre a vigília Lula Livre. Boa tarde, Adair. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Boa tarde aos telespectadores. E aos camaradas que estão dando essa oportunidade para a gente vir aqui para colocar também a nossa vivência, né, nesses quase 500 dias, dias de lutas, dias felizes, dias difíceis,
mas que a gente está sempre firme na luta, né? Acho que é importante quando a gente vê uma plateia aqui diferente, que acho que essa plateia, né? Então, a vigília é um espaço de representação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós, do MST, nós estamos acostumados a fazer luta no campo, né? Estamos acostumados a lutar pela terra. E nós costumamos dizer assim, que nós estamos acostumados, né? Que nós sabemos é ocupar o latifúndio, aonde que tem poucas pessoas. E a vigília, ela está ensinando muitas coisas para nós. E uma das coisas é ocupar um espaço já ocupado, aonde que já tem pessoas, aonde que tinha moradores que moravam ali, aonde que tinha gente, aonde que tinha uma vivência, e como que do dia para a noite chega ali, né, milhões de pessoas que já passou por aqueles espaços e que não vivia ali naquele espaço. E que a vizinhança tinha uma rotina e que a partir do dia 7 de abril, né, de 2018, mudou isso. E como que a gente faz uma luta junto com essas pessoas? Porque essas pessoas eles têm que, no mínimo, concordar com a nossa presença ali, né? Eles têm que, no mínimo, aceitar que nós estamos ali. Porque ali é um espaço de moradia deles. Ali é um lugar deles. E nós acreditamos, assim, que nós só temos ali, e eles só aceitam nós por causa do Lula. O Lula é uma grande pessoa, é um grande militante, ele é um exemplo de luta, ele é um exemplo de trabalhador. Então, todos os dias nós fizemos questão de lembrar disso, né? Todos os dias. Por isso que é muito importante, para quem passou na vigília, que todos passaram, né? E quem está assistindo também seria importante que passasse por aquele espaço. Quando a gente diz o bom dia nosso, quando a gente diz o boa tarde, quando a gente diz o nosso boa noite, isso é um momento importante. Porque ele é um momento onde que todos nós participamos, aonde que todos nós trocamos a energia, né? A energia positiva, a energia de luta, aonde que nós passamos a nossa força para o Lula. Mas acho que a força está muito mais nele do que em nós. Está muito mais forte nele, está muito mais encalacrada nele. E esses dias vem ensinando a gente aqui. Também queria compartilhar da ideia da Regina, onde é que tem um pensamento diferente, aonde que tem ideias diferentes, mas que tem um ideal, né? Que nós temos um consenso, que é Lula livre, né? Então, e essa liberdade do Lula não é a liberdade da pessoa Lula. A liberdade do Lula é a liberdade dos trabalhadores. Isso ficou muito claro para nós, né? Desde o golpe lá da Dilma, que esse golpe era para retirar direito dos trabalhadores. Que esse golpe era para que a classe dominante fizesse o que ela sempre fez, né? A gente teve alguns anos de governo mais progressista, né? Mas quem sempre teve o lucro foi a classe dominante. E eles não estavam aceitando a perder isso. Então, com essa clareza, com esse entendimento, é que nós estamos há quase 500 dias, né? Na luta, na resistência, e só vamos sair dali o dia que o Lula sair. Lula livre. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Muito bom ouvir o Adair. E isso a gente falou também hoje de manhã na programação, né? Que é exatamente o desafio de conectar a compreensão de que a liberdade do Lula é a liberdade do trabalhador, do povo brasileiro. Fundamental a fala do Adair. A notícia saiu no jornal O Dia, e o Ziraldo postou uma foto dizendo que ele só queria saber quem chorou com a morte dele. Então, ele postou uma foto com o Sérgio Augusto.
Ô, Conde, vê se pode. Ele está com 86 anos fazendo piada, né? Então, enfim, peço desculpas aí. Vamos saudar o professor Lemos, que está aqui, deputado estadual. E vamos chamar aqui à mesa a Aide Maria de Jesus, que também vai falar sobre a vigília, mais uma vivência da vigília Lula Livre. Bem-vinda, Aide. O pessoal estava reclamando do frio, a gente já falou aqui para dar uma regulada na temperatura. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros, boa tarde, mesa. A gente sempre fala isso durante esses dias que o presidente Lula se encontra preso, que ali não era o lugar do Lula. Ali não é o nosso lugar. O nosso lugar era o Lula governando esse país, o Lula conversando com a população. Esse é o verdadeiro lugar do presidente Lula. Mas, infelizmente, de acordo com as circunstâncias políticas, né, colocadas nesse país, nós tivemos que nos adaptar a essa situação. Adaptar no sentido assim de coordenar essa situação. Porque nós não queríamos isso. E aí nasceu a vigília. Logo nos primeiros dias, eu me lembro assim que nós fizemos uma assembleia, quando a gente estava na rua lá ainda, como é que a gente ia fazer para se comunicar com o presidente Lula. Sabendo que no dia que ele chegou, na noite que ele chegou, nós estávamos lá na rua, cantando, chorando, aguardando o presidente. E, de repente, fomos saudados com bombas. E eu me lembro até hoje que o helicóptero ele fez a volta, tipo assim, para mostrar para o Lula, ó, teu povo está ali e vão levar bomba, né? Então, é o que o sistema político impôs para nós. E aí a gente ficou pensando, como que a gente faz para se comunicar com ele? Né? Porque a gente queria saber depois como é que estava. Então, vamos organizar um bom dia, presidente Lula. 9h da manhã era o bom dia. Todo mundo que estava na rua, ali logo embaixo, ali na vigília, ia até a entradinha no interdito lá, que a gente inaugurou como Praça Olga Bernário, e ali nós dávamos o bom dia ao presidente Lula. Mas precisávamos também dar boa tarde ao presidente Lula, né? Vamos lá dar boa tarde. Então, foi tudo dessa forma, o boa noite. E aí, teve uma atividade com os parlamentares que vieram. E daí era uma sexta-feira assim, muito fria, muito chuvosa. E a gente resolveu fazer uma mística. E parece que foi o Stucker que deu a ideia de utilizar o celular. E aí ele fez a foto maravilhosa, né? Aquela foto das luzes. E aí nasceu as luzes para Lula, que é as luzes da esperança. Toda sexta-feira a gente organiza, que as companheiras organizam, a companheira Gricélia, que é responsável por cuidar das velas, ninguém mexe naquelas velas, a não ser ela, né? Porque é a Gricélia que tem que cuidar. E aí a vigília foi criando essas pessoas, né? Que foi se aproximando da gente, como a Gricélia, como o menino que só faz o café, se ele só toma café se ele fizer, que é o Inácio, que tem que ferver daquele jeito a água, né? E aí nós temos o senhorzinho lá, ele que tem que, seu Flávio, ele tem que ir lá na frente recepcionar as pessoas e levar até o balcão aqui a novos visitantes. Então, a tarefa, quer dizer, cada um arrumou o seu lugar naquela vigília. Cada um arrumou. E aí, para você conduzir tudo isso, você também precisa ser enérgico, porque são pessoas de várias tribos, né? Vindo de vários lugares. Tem hora que tem que dizer, ó, não grita. Né? Mas é verdade, não grita, você está incomodando o presidente. Olha, está lendo agora, calma, calma. É verdade, a gente faz isso. E aí a gente leva a fama, né? As duronas, lá vem a ideia, a doida do terreiro, né? Doida do terreiro. E aí, essa vigília ela é comandada por homens, por entidade, mas também por mulheres. E são as mulheres que estão naquela linha de frente, naquela vigília. Nenhum demérito aos homens, muito pelo contrário, são os nossos companheiros valorosos, estão lá todos os dias. Mas a presença feminina, ela é intensa naquela vigília, né? Então, lá, mulherada,
fazendo essa tarefa política. E aí eu gostei muito da sua fala, porque nós tivemos momentos muito tristes. Nós tivemos momentos muito tristes durante esse processo. Um deles foi lá em 2018 ainda, né, que foi naquele domingo à tarde, próximo às 11 horas da manhã, que nós estávamos lá sentados. De repente, passou um menino e disse, olha, precisamos organizar algumas coisas aqui. Daí já veio a notícia da soltura. Em 2 minutos, aquela praça lotou. E nós fomos até tarde da noite e aquilo lá não deu esperança para a gente, né? Mas ali lá lotou. O segundo momento foi para o Natal, né? Dia 20. A gente começou a arrumar tudo, organizar, aguardar a vinda do presidente. E nada. Mas no meio de tudo isso, a gente não viu os nossos companheiros, das pessoas que estavam naquela vigília, inclusive nós também, né? Lógico que nós ficamos tristes, mas você via, sabe, que você tinha que lutar, você não podia esmorecer. Você tinha que lutar, você tinha que estar forte, você tinha que estar firme, né? E o momento mais terrível para nós, que a Tereza está aqui, presenciou, estava lá junto, foi o dia da morte do neto dele. Esse foi o pior dia. Esse foi o pior dia. Nós, do lado de fora, nós acalmando as pessoas, a deputada Gleice sendo gigante, junto com ele, o advogado, e as pessoas ali, e a hora que ela veio, né, comentou que ele ia sair, e as pessoas gritando, você dizia, vocês não podem gritar, vocês fiquem calmos. Enfim, foi a condução. E nós fomos embora assim, todo mundo arrasado. No outro dia, quando a gente viu a foto que ele saiu, que ele dá com a mão, né? Que ele dá com a mão, aquela foto foi assim, estava vivo, que ele estava bem, que ele estava forte, que ele estava de cabeça erguida e que a gente tinha que lutar por ele. E lutar por ele mais ainda. E aí, aquele dia, aquela vigília se tornou, né? As pessoas... O processo, porque, já foi dito aqui, as pessoas nos instigavam, nos afrontavam. A partir disso, as pessoas passaram a não fazer mais isso. Mudou. O vizinho da frente, que te incomodava, ele estacionou a bandeira branca. O vizinho do lado, a mesma coisa. Sabe? Então, isso foi mudando. Eu acho que essa é a demonstração disso, né? Não que a gente deva ficar aqui de forma piegas falando, mas isso é importante. Eu sempre digo na vigília que aquele espaço ele é um espaço sagrado. Ele é sagrado no sentido do respeito. Porque a biografia do presidente Lula, ela jamais deve ser jogada no lixo. A biografia do presidente Lula, ela tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada por todos nós. Tem que ser respeitada como as meninas que hoje de manhã deram um relato. Que elas ficaram inconformadas de ficar só ali no terreno da vigília. Elas se organizaram em 5 pessoas, partiram para uma praça e estão hoje com 50, 60 pessoas fazendo atividade na praça. Do Boa Noite, presidente Lula, na sexta-feira na praça. Então, essa é a nossa tarefa. O nosso sentimento ele tem que ser de indignação. Mas é indignação no sentido da luta. Que eu tenho que lutar. Eu não posso ficar parado. E as demais caravanas que ali chegam na vigília, o relato da Regina é correto, do Daio também, é inúmeros. As pessoas que chegam ali na vigília, elas chegam, sabe, inconformadas, elas chegam, sabe, desesperadas, para elas não entenderem o processo todo, mas elas estão ali lutando com a gente. Então, acho que é isso, acho que a gente tem que levar para frente essa luta. O presidente Lula é inocente, o presidente Lula precisa sair logo dali. Enquanto ele não sair logo dali, nós temos que ser, como ele mesmo manda os bilhetinhos, vocês terão que ser as minhas pernas, a minha boca, a minha cabeça, os meus braços. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir à luta, libertar o presidente Lula, nos libertar de todo esse sistema público que levou à injustiça. E fazer a defesa da biografia do presidente Lula, que ele é inocente, que ele foi o grande, ele só está preso porque ele foi o presidente que tirou
os negros da pobreza, deu visibilidade aos negros, aos estudantes, às mulheres, aos homens, enfim, ele deu de comer ao povo. Aí, falar em alimentação, a gente tem a cozinha lá embaixo, e aí toda a comida é um cardápio diferencial, tudo bem feito, preparado, e vocês não fazem ideia o que acontece lá. Os moradores de rua descobriram que tem comida. Primeiro apareceu 2, daí outro contou para o outro. Enfim, tem 15 que chega a 1h da tarde, eles vão almoçar na calçada da creche, almoço. Então, é o povo do Lula. Esse é o povo do presidente Lula. Então, queremos Lula livre para trazer a dignidade ao povo. Lula livre! Obrigado. Conde. Obrigado, Aide. Fala belíssima. Vamos saudar aqui o nosso querido Roberto Requião, governador, senador. Roberto Requião, meu companheiro de lives, de hangouts, de Facebook, toda hora estamos aí falando, vai falar muito sobre soberania, né, que eu acho que é o ponto essencial. O Lula falou, mais importante do que a liberdade dele é a retomada da soberania, e as coisas estão interconectadas. Vamos saudar também o professor Lemos, e temos mais uma fala sobre a vigília, mais uma vivência, que é da Daiane Machado, do MAB. A Daiane está por aí, cadê a Daiane? Daiane está chegando, então ela está vindo aqui, está abrindo o caminho. Gente, desculpa, a gente lotou aqui. Enfim, mas... Bem-vinda a Daiane Machado, do MAB. Boa tarde, companheiras, companheiros. Então, essa tarefa de falar um pouco da Vigília Lula Livre, a partir da experiência de nós, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Eu acho que a prisão do presidente Lula é para toda a esquerda e para o povo brasileiro um grande desafio. Mas acho que para nós, aqui de Curitiba, ela se tornou um desafio ainda maior, porque a gente se organizava na Frente Brasil Popular, a gente fazia os atos, a gente fazia a luta, mas essa vivência diária que a vigília faz com que a gente tenha, essas organizações vivendo diariamente, pensando, construindo a vigília diariamente, é um desafio. É um desafio desde o dia 7 de abril, desde que tudo isso se instaura aqui em Curitiba. Então, acho que a gente tem aprendido muito com a Vigília Lula Livre, a gente tem aprendido muito o que é construir a unidade, né? Eu acho que o que é construir a solidariedade. Então, a gente... E é isso. Com certeza, tivemos vários percalços no caminho, e ainda vamos ter. É aquilo que o Daio trazia para nós. Não é o nosso espaço de luta, a gente é soberano de um país livre. Eu acho que é a partir dessa certeza que nós, das organizações, dos movimentos populares, construímos a vigília, né? Eu só vivi o tempo da democracia. Eu só vivi... A primeira eleição que eu perdi foi em 2018. Até então, todas as eleições a gente tinha ganho. Eu acho que a gente também, enquanto juventude, tem um desafio de olhar para essa realidade de uma maneira diferente, né? E acho que, por isso, também, a importância dos espaços, a importância da juventude também está dentro da vigília, né? Essas 2 últimas semanas, bom dia e do boa noite para o presidente, né? Acho que, muitas vezes, a gente... É isso, a militância, como falava, né, está aí inserida nesse contexto de retrocesso, nesse contexto de que, às vezes, a gente se pega muito desanimado, né? Muitas vezes eu desço lá no terminal de Santa Cândida, vou subindo naquelas ruas e fico pensando, gente, o que nós vamos fazer com o país, né? Mas aí a gente chega na vigília, a gente começa a trocar experiência com pessoas que vêm
diversos lugares, todo dia tem uma pessoa nova que está lá na vigília, todo dia eu faço a mesma pergunta no megafone, quem é que veio aqui pela primeira vez na vigília? Sempre tem alguém que está pela primeira vez, sempre tem alguém de todos os estados, pessoas de fora do país, a gente sempre vê essas pessoas lá, e a gente convida elas para darem uma saudação e prestar essa solidariedade. Esse momento de troca que fortalece a vigília, né? Que fortalece, que dá ânimo para quem está lá nesse dia a dia, né? Porque é isso, a gente que se envolve nas tarefas de pensar a estrutura, de pensar tudo isso, às vezes a gente acaba tomado pelas tarefas, a gente acaba tomado por pensar como a gente garante que tudo isso, que não é só aquele terreno, né, que a Regina já colocou, é a cozinha, é o alojamento, é pensar se tem gás, se tem água, acabou a água, o que nós vamos fazer, né? E mesmo assim, como a gente mantém, no dia que a gente só tem 10 pessoas para dar boa tarde, como é que a gente mantém uma forte energia para passar para o presidente? Porque independente se tem 10, se tem 50 ou se tem 100, a mensagem que a gente tem que passar para o presidente é que a gente está ali e que a gente não vai sair. Porque a vigília não tira férias. São todos os dias. De domingo a domingo, a vigília tem que acontecer. Independente de que, se eu não posso, outra pessoa não pode, né? Então, esse é o desafio da gente construir esse espaço, de construir ele, e que ele seja, de fato, esse momento que a gente tem falado aqui, né? De espiritualidade, de troca. Ou como a gente trabalha dentro dos movimentos populares, né? Como a gente constrói desses espaços um momento místico. Né? Como que a gente faz? Eu acho que isso tem sido o cuidado que a gente tem levado para a vigília, principalmente nesses momentos, que é o momento de interação direta com o presidente, né? do bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente sempre garante que tem uma música, como a gente sempre garante os gritos de ordem bem fortes. E principalmente nesses momentos, acho que a ID relatou vários momentos aqui. Também a votação do último habeas corpus do presidente, né? Acho que todo mundo teve o cuidado de pensar, era uma terça-feira, era o dia que o MAB estava lá para coordenar, junto com a consulta popular. Então, a gente pensar como a gente faz desse momento ser esse momento de criar esperança mesmo, né? Porque, por mais que a gente esteja desacreditado do judiciário, a gente precisa estar com a nossa esperança confiante. E a nossa esperança, ela se resume em 2 palavras: Lula inocente. E é isso que nos dá a esperança para a gente construir e para a gente fazer da vigília o que ela tem sido, né? Então, o que a gente tem percebido também nesse mais de um ano aí de construção da vigília, a importância de organizações, de encontros, que fazem encontros como esse, aqui em Curitiba, e que vão para lá. Né? A gente sempre tem os companheiros da CNTE que fazem as reuniões, estão lá, e isso ajuda muito a vigília. Né? A gente teve experiências, o que a gente tem que reforçar, as organizações de esquerda, os movimentos populares, eles têm que olhar para a vigília com esse sentido, eles têm que olhar para a vigília de ser um lugar que é nosso e que a gente tem que estar lá. Então, sempre quando pensar em fazer um encontro, ter esse olhar de pensar para a vigília ir lá e participar, porque isso renova as energias de quem está lá e, com certeza, do presidente, porque daí, no outro dia, sempre vai vir a cartinha de que ele ouviu e de como ele se sentiu. Né? E eu acho que, para nós, é isso, né? A construção dessa solidariedade a partir da pauta Lula Livre, e que é um desafio para todos nós que estamos aqui. Então, acho que quando o Mauro perguntou de que locais nós éramos, né, acho que a gente tem pessoas de vários estados, de várias cidades, e assim como as companheiras que saíram, que vão lá para frente da igreja nas sexta-feiras, a gente precisa que a Vigília Lula Livre tome outros espaços. A gente precisa que essa pauta Lula Livre ela esteja nos nossos espaços, lá no nosso bairro, lá na nossa comunidade. A gente precisa sair das portas do Santa Cândida, né? E eu acho que esse é um desafio de todos nós que estamos aqui hoje, de construir a pauta Lula Livre até a liberdade do presidente, né? Porque, como a Regina colocou, a gente não vai sair dali sem o presidente conosco, né? Sem ele estar com a gente. Então, eu acho que esse é o desafio que eu deixo para todo mundo, de pensar, de construir
essa mensagem do Lula livre, do Lula inocente em todos os nossos espaços. É isso. Obrigada. Bom, o que foi? Legal. Ó, seguinte, vamos então falar de mística. Queria chamar já o Larry e a irmã Inês para falar. Tereza chegou? Ah, vem cá. Sobe aqui a Tereza também. Só fazer duas observações. Primeiro, foi muito, a gente teve momentos muito emocionantes aqui na fala das três companheiras e do companheiro que vieram aqui, muito emocionantes mesmo. Senta aqui. E eles demonstram para nós o seguinte: ao contrário do que as elites e os ricos desse país pensam sobre nós, o povo brasileiro, que a gente sabe o que eles pensam, né? Que é tudo vagabundo, que é tudo sem vergonha, que é tudo bagunçado. Existe uma capacidade de auto-organização do povo brasileiro que, quando a gente tem um mínimo de liberdade, mesmo que tenha bomba, ela se expressa de maneira maravilhosa. E a gente dá lição para essa elite, para esses ricos, de como é que se faz bem feito. Então, é muito impressionante isso que vocês trazem, né, essa dimensão da auto-organização. A segunda ideia me deixou muito emocionado, essa procura dos moradores de rua para irem lá partilhar comida. Porque, assim, quando o Lula era presidente, eu participei várias vezes. Onde é que o Lula passava o Natal dele quando era presidente? Com os moradores de rua de São Paulo. Eu era missionário na Pastoral do Povo da Rua com o padre Júlio Lancelotti. Todo Natal era Lula com os moradores de rua. Agora os moradores de rua vêm até o Lula, né? Vêm até o Lula. É muito bonito, isso é muito simbólico. Nós vamos, então, ter brevíssimas falas. Mas acho que é bem importante falar de mística agora. Então, tem a Tereza, o Larry e a irmã Inês para falar para a gente sobre essa dimensão da construção interreligiosa na vigília. Tereza. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão presentes, aqueles que nos acompanham, agradecer a equipe do 247 que está aqui. Então, eu sou a professora Tereza Lemos e tenho ajudado na coordenação da Vigília Lula Livre. E, na verdade, a gente ajuda naquilo que pode, né? Mas tem algumas tarefas que eu tenho contribuído mais assim, diretamente, que é fazer a programação da Vigília Lula Livre todos os dias. Então, é minha tarefa, né, fazer a programação todos os dias e também, junto com a nossa equipe do grupo interreligioso, coordenar as atividades, a celebração interreligiosa que nós fazemos todos os domingos às 18 horas. Assim, falar um pouquinho, como nós estamos aqui para falar da celebração interreligiosa, quero falar muito brevemente de como é que a gente começou com essas atividades interreligiosas, né, aqui no Paraná. Na verdade, assim, quando nós começamos a organizar a Frente Brasil Popular aqui no Paraná, aí a gente já tinha, eu passei a ter lá na Frente Brasil Popular a tarefa de fazer as atividades com as demais religiões, chamar as lideranças das demais religiões para participar conosco nas lutas contra o golpe, ainda lá na época da presidente Dilma. E aí, depois que o presidente Lula veio para cá, no dia, inclusive, que ele veio, nós estávamos lá na frente da Polícia Federal fazendo uma celebração interreligiosa minutos antes do presidente chegar. Assim que nós terminamos a celebração, começaram as bombas, e aí que o presidente Lula chegou, e aí que a gente foi disperso naquele momento pelas bombas. No outro dia, a gente saiu, mas voltamos, na verdade, na mesma noite, para socorrer, ali saímos, todo mundo saiu um pouquinho e voltou para socorrer as pessoas que estavam por ali feridas ainda. E aí, o que nós pensávamos? A gente lutou para não ter o golpe, e teve o golpe. Esse grupo que se organizou para tomar o Brasil e para destruir o Brasil, literalmente, né? Eles precisavam de prender o presidente Lula. E daí estava prendendo. E aí o desespero em nós que estávamos ali. Nós pensamos,
A vigília Lula Livre é a última gota de esperança, de resistência e de luta nessa caminhada que vem acontecendo aí de destruição, de tomada de poder. E aí que nós decidimos, então, fazer a vigília Lula Livre. E como a Aide disse, a gente foi se colocando, cada um contribuindo com o que podia. E aí surgiu a necessidade da gente, então, realizar a celebração interreligiosa todos os domingos, às 18 horas. E já virou um ponto assim, muito significativo da nossa luta e da nossa resistência aqui, a celebração todos os domingos, às 18 horas, na Vigília Lula Livre. E daí, para eu finalizar, eu quero convidar aqueles telespectadores que nos acompanhem, então, todos os domingos, às 18 horas, na página da Vigília Lula Livre, que nós transmitimos a celebração que nós fizemos. E aí é interreligiosa, porque tem lá os católicos, evangélicos, as religiões de matriz africana. Então, todas as religiões são acolhidas na nossa celebração aos domingos à tarde. Então, por conta do nosso tempo, vamos parando por aqui. Obrigada, gente, a todos e a todas. E Lula livre! E a luta continua! Bom, rapidinho, vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que é mais importante, o que a gente leva para a vida na Vigília Lula Livre e no ato interreligioso. A primeira vez que eu falei no ato interreligioso, eu fui quase que empurrado lá, porque não tinha católico para falar, né? Não tinha nenhum padre, nem freira, acho que freira até tinha, porque as mulheres sempre estão lá, né? E daí eu lembro que nós estávamos na época da Páscoa, e eu, com muita esperança, falei que nós iríamos viver os 3 dias de sepulcro, mas que logo viria a ressurreição e que nós iríamos ver o Lula saindo da Polícia Federal. Mas eu não imaginava eu imaginava que nós estávamos entrando nos 3 dias do sepulcro, mas eu não imaginava que nós estávamos entrando nos 40 anos de deserto, como o povo do Egito. E aí nós tivemos que encontrar a força, né, na noite escura da alma, né, do nosso povo brasileiro, encontrar a força na espiritualidade. E essa espiritualidade nasceu espontaneamente, né, Tereza? Eu lembro que eu estava lá na Olga Benário e, de repente, o povo falou, gente, nós temos que rezar um Pai Nosso. Nós precisamos olhar para cima, como dizia o Fidel, né? Precisamos de uma chaminé para o céu. E, de repente, começou a barraca dos evangélicos, nós começamos a fazer a celebração às 6 horas, e hoje a celebração interreligiosa é tão importante que vem gente que deixa de ir na missa para ir assistir a celebração interreligiosa. Porque ali há um encontro de almas, há um encontro de espiritualidade, há um encontro de solidariedade, daquele desejo que eu acho que é de todos os grandes mestres espirituais, desde Buda, Gandhi, Jesus, enfim, todos os mártires que morreram, e nós estamos experimentando isso na vida. E a principal tarefa do interreligioso, para a gente ser bem rápido, é manter a fé e a esperança, mas, acima de tudo, a alegria que vem pela vitória da vida sobre a morte. Cada vez que eu vou lá para a vigília, que a gente combina fazer o ato, a gente pensa, temos que manter a fé, não ter saudades da cebola do Egito, né? E acreditar que a gente chega na Terra Prometida. E quando teve esses dias, para terminar, quase que o Lula saindo da prisão, a primeira coisa que as pessoas às vezes vinham falar com a gente assim, e agora? O que a gente vai fazer domingo à tarde? Aí alguém falou assim, acho que nós vamos ter que criar uma comunidade eclesial Lula livre, porque nós precisamos manter esse momento, de espiritualidade, pela libertação do povo, do pobre, pela justiça, enfim. Então, essa experiência, resumindo, não existe profano e sagrado. Tudo é sagrado. Como diz a música, tudo que move é sagrado.
Eu vou passar para a irmã Inês, mas eu quero só destacar o trabalho que as irmãs têm feito, as irmãs religiosas têm feito. Nós temos lá a presença dos pastores de várias religiões, a presença das lideranças de religiões de matriz africana, de alguns freis, de alguns padres. Mas as irmãs têm marcado presença todos os domingos. As mulheres na igreja também têm atuado muito significativamente. Então, passar para a irmã Inês. Vou ser bem breve. Opa, está aqui? A irmã Inês é irmã franciscana de São José, né? Sim. Irmã franciscana de São José, é da pastoral carcerária, então ela não vem só para ver o Lula. Ela está nas prisões para ver todos os outros presos também. Né? Ela veio de lá, não foi de manhã na vigília, porque estava visitando outros presos por conta da ação da pastoral carcerária. Eu pedi para a irmã Inês contar para nós o seguinte: quando tinha o direito à visita religiosa, porque esse direito foi cassado ao Lula, ela esteve com ele. Então, eu pedi para ela trazer um brevíssimo depoimento para nós de que é um testemunho dessa espiritualidade do Lula que ela sentiu ali naquele encontro. Isso. Paz e bem. E só já lembrando, estamos indo atrás com relação a essa questão da visita, que é um direito constitucional, né? Pelo menos uma vez por mês. Estamos indo atrás, pastor Marco e eu estivemos já na 12ª vara, tentando falar com a juíza Carolina Lemos, né? Mas só conseguimos com a assessora tentar falar, né? Mas só a assessora que nos atendeu. Mas para dizer que a manobra continua, né? E a perseguição continua. Mas falar dessa experiência forte e bonita. Se o tema é espiritualidade, basta estar com o Lula para a gente compartilhar da espiritualidade. Ele é um homem que vive na força da espiritualidade. Ele mesmo dizia, né? O que me dá força aqui é escutar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, ouvir, né, embora nem sempre ele conseguia ouvir, mas ele sabe que está acontecendo o ato interreligioso, e a luta daqueles que estão ali dia e noite, faça sol, faça chuva, essa aí é que perpassa a espiritualidade. A espiritualidade é isso, é o comprometimento com a justiça. E foi isso que mais me marcou da visita do Lula, que a espiritualidade não fica só no vertical, mas ela se dá na dimensão horizontal. Quando eu me comprometo com a justiça, quando eu me comprometo com o projeto do reino, né, que é esse projeto que o Lula, tantos anos, conseguiu, direitos que agora estamos vendo a míngua por um governo que não é, que é um desgoverno, que é um governo que não atende aqueles que mais precisam, né? E foi o que Lula mais fez. E a espiritualidade, eu confirmo e digo mais uma vez, passa por essa experiência da fé, da resistência. Quem está na resistência, aquilo que a Ide, a Regina, todos que falaram aqui, isso ali é espiritualidade. Aqueles momentos que nós construímos juntos ali, preparamos no coletivo, é a expressão desse conjunto que passa ali e que vem do Lula. Quando eu saí de lá, eu disse mesmo, né, na coletiva, não fui eu que fui levar a mensagem. Pelo contrário, eu recebi uma mensagem de fé, de esperança de um homem que tem fé, que tem esperança, que é Lula, e Lula livre! Gente, queria agradecer a todos, ao Mauro que conduziu